Olá, olá, passageiros do Trem das Lives, uma boa tarde para vocês. Hoje é dia 21 de fevereiro de 2021, eu estou no século, 21 de 2 de 21. É uma data fantástica. E o Trem das Lives vem hoje para conversar um pouco com vocês a respeito de um tema que vem tomando muito a nossa atenção, é o tema da saúde mental. Essa questão da saúde mental vem sendo alvo de muitas discussões, né? As pessoas têm dúvidas, principalmente em relação ao isolamento, que isso pode ter causado nas nossas vidas ou está causando sem que a gente perceba. Para isso, nós vamos chamar uma especialista, uma psicóloga, que é a Mariângela Blois. A Mariângela Blois veio aqui conversar conosco, emprestar um pouco da sua vasta experiência como psicóloga, e eu vou chamar agora a Mariângela, que deve estar aqui. Vamos, Blois, já te chamei, Mari, aguardando. Márcia Valdo. Olá, Ei, tudo bom? tudo bem, querida? Como é que você está? Tudo ótimo. Você sabe que eu passei uma semana inteira pensando na minha saúde mental. Quero Bom, ver. o assunto, eu estou vendo que O seu, óculos para mim. cuidado que seu microfone está cortando um pouco. Tá ruim? Não, não. Agora melhorou. Mari, faz uma apresentação sua, por favor. Conta um pouquinho da sua trajetória profissional. Eu? Não quer você me apresentar? Tem certeza? Por favor. Então tá bom. Eu sou formada há 31 anos pela PUC de São Paulo, né? Eu tenho especialização em psicologia. Tá cortando, querido. Só um segundo. Tá cortando o microfone. Será que eu vou ter que Vamos segurar lá. isso? Bom, vamos lá. Agora tá bom? Só que você precisa baixar um pouquinho para você enquadrar. Então, o problema é que ele tá... Eu coloquei de um jeito bom. Tá melhor agora? Tá, mas abaixa só um pouquinho para você enquadrar melhor. O problema é quando eu abaixo, o som dele tá cortando, não tá? Agora tá ótimo. Tá ótimo. Obrigado. Vamos lá. Então, eu sou formada em psicologia, me especializei em psicologia clínica. Depois, ao longo desses 31 anos, eu fiz especialização em depressão, síndrome do pânico, e uma série de outras coisas, sintomas específicos que existem especialização para aquilo. Então, tudo que existia, que eu via na clínica, que tinha um curso que me gabaritava para atender melhor, eu fiz. Então, aí tem transtorno de ansiedade generalizada, tem o transtorno de estresse pós-traumático, e eu fiz uma grande especialização em psicologia, que é uma paixão também, além da psicologia clínica. E eu trabalho em consultório com pacientes em psicologia clínica, e no hospital eu trabalho com psico-oncologia, atendendo os pacientes que me solicitam. Eu não sou vinculada a nenhum hospital, eu vou pelo paciente ou com algum parceiro médico que me chama. Eu não tenho vínculo com o hospital. Além disso, você é da SBPO, Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia, e membro da International Psycho-Oncology Society, a IPOS, famosíssima IPOS. Escuta, como é que surgiu essa... Como é que você se definiu profissionalmente? Você estava lá numa hora, para estudar, por que abraçar a psicologia? Então, eu sempre gostei muito de gente. Gosto muito de gente, né? Mas aí comecei a procurar profissões e pensei, né? Tem a parte de assistência social, que eu gosto bastante. Mas a psicologia, eu já lia muito sobre alguns autores. E aí eu falei, bom, é uma coisa que envolve uma assistência, dependendo da área, envolve vários setores, né? Que lidam com o ser humano, mas ao mesmo tempo eu não seria médica, por exemplo, que é uma coisa que me limita um pouco essa parte da doença física. Aí eu fui, sabe, fazendo o que eu gosto e tirando o que eu não gosto.
E aí eu falei, não, é psicologia que eu vou abraçar. E estou abraçando aí há 31 anos, né? Escuta, todas as vezes, Mari, que a gente se baseia no senso comum, a gente tem um grande risco de errar. Mas eu vejo as pessoas hoje, vejo notícias de jornal, ouço, né? Muita gente, e as pessoas dizem o seguinte: vivemos numa sociedade doente. Você concorda, discorda disso? O que a gente tem que pensar a respeito do que é a expressão, né, das pessoas nesse momento atual? Eu acho que as pessoas estão sofrendo, né? Eu não sei se a sociedade está doente, mas ela está sofrida. E essa dor emocional, esse sofrimento, ele tem que ser legitimado, ele tem que ser validado. Porque ainda mais que agora a gente está numa situação que é muito atípica, porque ninguém, nós não temos na nossa história, no nosso repertório, nenhuma situação de pandemia. Ninguém sabe, não sabia até o ano passado, o que era um isolamento social, o que é usar máscara, o que é viver lavando mão, álcool gel. Não tem isso no nosso repertório, tá? Então já sei como me impor. Isso foi imposto de uma forma muito brusca. Então, o que aconteceu foi que as pessoas têm a gente tem uma certa ilusão de que a gente controla a nossa vida de alguma forma. E, de repente, as pessoas começaram a ver que a gente tem pouco controle sobre poucas variáveis, na verdade, né? E de uma hora para outra, esse descontrole ficou muito aparente. A gente não tem como manter, né, saber exatamente o que vai fazer amanhã, porque o amanhã é uma hipótese, né? Na verdade, ele nem existe. E, de repente, foi imposto uma vida muito diferenciada e que não é boa. Porque até se fosse boa, a pessoa, o bom também, ele leva um tempo para adaptar. Mas é mais fácil do que quando é uma vida de limitações, né, que foi imposta. E isso, cada faixa etária está sofrendo de uma forma. Então, tem os idosos que sofrem muito mais, até porque no começo, que uma muito mais, a Covid com muito mais perguntas do que respostas, era assim, idoso morre, o resto está tudo bem. Então, sofrimento muito grande. As crianças que ainda não verbalizam, não sabem falar como é que elas estão se sentindo e tiveram uma mudança de rotina muito brusca, elas podem regredir no comportamento. Os adolescentes, eles podem ficar mais agressivos, mais retraídos, e tudo isso é um sofrimento mental que tem que ser validado, porque não aparece, o sofrimento mental não aparece no hemograma, não aparece na ressonância. Então, às vezes, é tido como uma coisa menor, né? Ah, não é nada. Não, mas é uma dor lancinante, tanto quanto doenças físicas, né? E tem que ser levado em consideração, porque hoje em dia a gente tem uma realidade que é difícil, que é conflituosa, porque as pessoas têm muitos recursos, né, para usar e não podem, né? Todo mundo viaja muito de avião hoje em dia, é muito fácil viajar de avião. Não, não pode. Né? Todo mundo pode sair muito, tem muito lugar para ir, mas não pode. Então, conflitua muito, né? O poder, a liberdade de escolha, o livre-arbítrio com o não pode. Não é para fazer isso agora. Independentemente da questão da pandemia, outros dados, né, dessa sociedade doente, quer dizer, aumento da violência, você vê aumento de reações antissociais. Nesse conjunto, por que o homem evoluiu tanto do ponto de vista científico e tal, mas regrediu um pouco nas suas relações, se é que a gente pode dizer isso, mas por que aparentemente ele regrediu um pouco nas suas relações interpessoais? Então, o que eu vejo em relação a isso é que teve um progresso muito forte, muito rápido, e as pessoas começaram a investir muito nesse progresso que é a era digital, que a gente fala, né? E quanto mais digitalizado, acaba sendo menos interpessoal, às vezes, né? É difícil juntar as duas coisas. As pessoas se perdem mesmo nesse caminho do digital, do virtual, e acaba ficando uma coisa mais fria. Mas eu acho que o ser humano é muito afetivo, sim, ele é muito empático, tem compaixão. Talvez a gente não esteja achando muito caminho para demonstrar isso atualmente. Acaba sendo até uma certa fraqueza, né? Porque as pessoas estão muito ocupadas em fazer, em ter resultados, em produzir.
isso, né, no relacionamento pessoal, onde o único objetivo ali é o afeto, é o companheirismo, acaba se perdendo nesse mundo de produção. Tem que produzir, tem que ter efeito, tem que ter resultado, né? E nas relações não é assim que acontece, né? As outras variáveis são importantes. Escuta, a gente fala muito em medo, em fobia, em pânico, em depressão, uma série de transtornos mentais que nos afligem. Mas eles não são iguais. Você teria como definir para a gente os principais transtornos que são hoje identificados na área de psicologia? A gente começa com... Tem alguns, né, que são básicos, não são patológicos. O medo é uma coisa muito importante, né, de sentir. Se a gente não tivesse medo, a espécie humana nem existia. Então, ele Não. Não, né? Não, a gente tem que ter medo, né? Ele é um aviso. O que acontece é que quando o medo paralisa, ele deixa de ser um aviso para ser um impeditivo. E aí que ele se torna um problema. E isso acontece quando o medo vai ficando muito forte e paralisa, ele pode virar um pânico. A gente chama de síndrome porque são vários sintomas, né, que tem no pânico. Então envolve falta de ar, taquicardia, sudorese, náusea, vertigem, uma série de coisas que hoje em dia também está muito presente por conta da pandemia, porque como o pânico ele dá falta de ar, é comum, é um dos sintomas comum, a pessoa confunde com Covid. Só que aquela coisa, né? Vai para o hospital, não vai para o hospital, e começa a surgir uma ansiedade, uma coisa muito forte de que se está passando mal porque é um transtorno de pânico ou se está com uma doença física que dá uma falta de ar. E aí o que eu aconselho hoje em dia é tão importante como o termômetro ter um oxímetro em casa. Que mede, se sua oxigenação está tudo ok, se você não está febril, se você não está com dor no corpo, é provável que seja uma ansiedade forte, que seja um pânico, né? Espere um pouco, né? Comece, esses transtornos bons também, por um lado, para a pessoa começar a prestar atenção nela mesma. Né? O que você está sentindo? Como é que você reage? Qual é essa sua dor? Porque do medo, a gente tem o pânico. Eu separei alguns. Essa falta de perspectiva em relação a... A gente não tem assim, não, tem uma data certa, daqui a tanto tempo, daqui a 2 meses, no dia tal, a tal hora, está tudo certo, todo mundo pode sair, acabou. Não temos isso. A gente não tem a menor ideia de nada. Essa falta de perspectiva, ela gera uma insegurança muito grande. E essa insegurança também é um transtorno, um gatilho para o transtorno de ansiedade generalizada, que entra também nessa fase de distúrbios que podem incomodar, inclusive, não só mentalmente, mas entra a parte do distúrbio de sono, é muito sério, porque prejudica muito. E o estresse, a gente até que foi feito um nível de estresse que nos prepara para situações. Mas um estresse constante, ininterrupto, ele causa uma liberação do tal do famoso hormônio do estresse, cortisol, que ele é extremamente prejudicial, não só emocionalmente, mas fisicamente também. Então, todos esses transtornos, essas dores, vão criando sintomas que podem virar doenças mentais ou sintomas de transtornos mentais e aqui acaba juntando a parte física, porque não dá para separar, né? Eu falo que corpo e mente não dá para separar porque um conta tudo para o outro, eles se conversam o tempo todo. Então, acaba tendo uma sintomatologia muito grande, muito importante. Só uma coisa. O pânico causa estresse, mas o estresse não necessariamente causa o pânico, é isso? Não, o pânico não Não. causa estresse. O síndrome do pânico é uma patologia já isolada, ela tem uma classificação que a gente chama no CID, o DSM, que são classificações internacionais, inclusive, né? Outra coisa. É outra coisa. O estresse, ele faz parte do nosso dia a dia, mas existem transtornos onde o estresse entra com uma patologia também, quando ele é demasiado. E aí entra num sofrimento mental muito forte. Mari, tem muita gente que hoje reclama dessa questão da síndrome do pânico. E me parece que essas pessoas hoje estão conseguindo verbalizar que passam por isso. O que me parece muito bom. Não sentir vergonha
né, de passar por uma situação. A gente não pede isso. Isso acontece. Síndrome do pânico, fobias em geral, estresse, isso tem como controlar? Eu não vou falar em cura, não sei se existe isso, mas tem como controlar. E isso que você falou é muito importante. Até um certo tempo, não se falava das dores emocionais. Era uma vergonha, né? Era um sinal de fraqueza, sinal de vergonha. E era muito, assim, loucura, né? Levava muito para o lado da loucura. Então, hoje em dia se sabe que a saúde mental, ela não é um luxo, é uma necessidade. Então, as pessoas estão comunicando mais suas dores, né? E o síndrome do pânico, ela tem uma classificação mesmo, e agora as pessoas falam, já sabem como está muito, tudo que é muito divulgado, a pessoa acaba se reconhecendo naquilo, né? Então, quando era uma coisa que não era falada, a pessoa sentia esse desespero, porque é uma das doenças mais sofridas que existem, a síndrome do pânico, mas não falava, porque não sabiam o que era. Como agora aparece numa tela, aparece num filme, aparece nos lugares, a pessoa se identifica e fala assim, não estou sozinha, tem mais gente que está sentindo isso. E procura ajuda, que é fundamental. E tem ajuda, né? Quando a pessoa, geralmente, ela é muito parecida com... A sensação é de morte eminente na síndrome do pânico, né? A pessoa tem certeza que ela vai morrer. E quando ela chega no hospital, o diagnóstico diferencial é exatamente esse. Se faz um eletro para ver se a pessoa não está morrendo, não está infartando. Se não tiver, os médicos já começam com carinho para uma possível síndrome do pânico ali. Né? E aí começa até a administrar um ansiolítico para ver se dá para baixar a ansiedade, controlar o sintoma. E a pessoa tem realmente que procurar ajuda, se olhar com carinho, ver que tem cura, tem controle de crise. Pega pacientes, tem 10 crises diárias, e não é uma coisa, não estou falando uma coisa de tratamento assim de 6 anos para conseguir uma melhora, não. Não é. É um tratamento que a gente geralmente faz com o psiquiatra junto, porque a medicação é importante, principalmente no começo, para poder dar uma parada física, que é muito sofrida, é uma coisa muito violenta. E depois a gente pode até ir tirando, o psiquiatra vai retirando a medicação e a gente segue só com a psicoterapia. E tem um efeito que é muito importante nessa parte toda de sofrimento, síndrome do pânico mesmo. Há alguma relação, tem uma pergunta aqui, entre questões hormonais e ansiedade ou não? Pode haver, sim. Tanto que se fala da famosa TPM, né, que a pessoa fica num estado muito, né, irritativo e tal. E os homens têm a fase deles também, né? Então, os hormônios mexem demais com a parte emocional. Então, é muito importante a pessoa, né, não ficar fazendo terapia sem tirar causas físicas. Porque, às vezes, a pessoa está com diabetes controlado, está com problemas de saúde graves, hormonais, né? E está tentando resolver tudo na terapia. Não é assim. Qualquer bom profissional, um bom psicólogo, um bom profissional dessa área, quando vê as queixas, os sintomas, vai afastar as causas físicas para poder trabalhar com mais segurança, inclusive. Entendi. Você, além dessas fobias ou dessas doenças mentais que a gente vem vivendo, desses transtornos, na verdade, tem algum outro que te chama muita atenção e que a gente não tenha tocado até esse momento? Tem dois, eu anotei umas coisas aqui que eu não quero esquecer de falar. Uma que você falou da fobia, que está acontecendo muito, porque as pessoas estão do medo com o excesso de informação. A gente está tendo assim, muita informação, as pessoas estão vendo televisão. Se você quiser, você vê televisão, Jornal da Manhã, do meio-dia, tarde, à noite, você vê o dia inteiro informação. É uma overdose de doença em cima, né? Então, o que está acontecendo? Muita gente está desenvolvendo TOC, transtorno obsessivo compulsivo, com lavagem de mão, álcool em gel, a ponto de ficar feridas graves nas mãos. E os dermatologistas estão sendo bem parceiros nessa, porque estão desenvolvendo feridas mesmo, de excesso de lavagem de mão e muita proteção. E fobias estão aparecendo, onde a pessoa, a fobia está ligada, nesse caso, a uma coisa real, que existe coisa. Mas entra no pânico, que entra no medo e começa a ter situações
alternativas, onde a pessoa acaba não saindo mais, onde tem segurança, pode ir no lugar, mas ela não vai até trabalhar, a pessoa está trabalhando sozinha no escritório, mas ela não vai, ela não sai de casa. E isso, para virar um transtorno onde a pessoa vai ter sintomas importantes, e a gente entra com a depressão, é assim, a doença mais sofrida de todas, eu diria. É a que menos aparece em exames, não tem isso, e as pessoas confundem com a falta da felicidade. Quem está deprimido não está feliz, e não é. Né? A depressão é falta total de energia. A pessoa não tem energia para nada. Então, não é que ela não está feliz, não é que ela está triste, ela está zerada de energia. Isso é muito grave. Então, é depressão, fobias e o toque. Eu diria que estão aparecendo ainda. Mari, a questão da depressão, né, me parece que... Quais são as causas? Porque muita gente hoje apresenta quadro depressivo, quer dizer, de repente a pessoa está hiper bem, né, cai. Não sei o que, cai. Por que isso acontece? Existe um componente químico nessa história, né? Existem tipos de depressão, né? A gente fala de depressão endógena. Realmente, os componentes químicos são fatores principais ali. Precisa de tratamento para sempre, porque precisa de um acompanhamento médico, porque tem déficit de neurotransmissor importante, e isso tem que ser acompanhado. E isso não é uma fraqueza, porque nenhuma doença mental ou física é fraqueza. Ninguém quer ficar doente, né? Então, e tem por fatores externos também, né? As pessoas que estão tendo perdas importantes, lutos importantes, e que não conseguem lidar com isso, entram num quadro depressivo também. Isso que você falou, às vezes a pessoa apresenta queda e às vezes a pessoa não apresenta queda. A pessoa está sempre extremamente bem-humorada, grandes humoristas, a gente tem com depressão severa, né? Então a pessoa está ali, está tudo bem, parece que está tudo bem, e não está nada bem. Mas vem aquela coisa, né? A vergonha de não estar bem. Por que não é permitido não estar bem? Por que não é permitido falar, eu não estou bem? Né? Parece que é uma fraqueza tão grande. Não, é falar, eu não estou bem, é importante. É um sinal de que você está se conhecendo, está se reconhecendo, está se olhando, né? E está vendo que tem alguma coisa que não está bem. Recentemente, né, o padre Fábio de Mello começou a falar abertamente, quer dizer, você vê que é um homem que orienta tanta gente, que abraça tanta gente, que é tão importante. Eu estou citando o padre, poderia citar qualquer outra pessoa, eu achei aquilo de uma dignidade incrível e ele ajuda, né, a gente a ir para frente. Fala, poxa vida, se ele está falando disso, vamos procurar também um caminho para a gente. Me diz uma coisa. Eu queria te perguntar, né? Isso é sensacional. Porque, primeiro que ele deu uma entrevista uma vez onde ele falou que o papel, né, que ele acha tão importante o papel do psicólogo, porque ele fala assim, se for comparar, é praticamente o que ele faz no confessionário, ouvir sem julgar, acolher, né? Eu acho muito bacana. E quando a gente vê muito isso, né, da pessoa que está deprimida, está com alguma doença mental, alguém falar assim, é falta de religião, é falta de Deus. Então, se um padre chega e fala assim, olha, eu tenho depressão, ele está validando de que todo mundo pode ter, não é falta de nada, né? Uhum. Escuta, você colocou a questão da TPM, né? A TPM é um distúrbio psicológico grave? Ela pode tomar um vulto grave? Pode. Pode. Todos os distúrbios, eles têm graduação, né? Então, a TPM, assim como, por exemplo, depressão pós-parto, né? Pode ser uma coisa... Sim. Tem vários níveis, né? E a TPM geralmente virou uma grande coisa, uma grande, né? Inclusive ligada até marketing, isso, a TPM, não sei o quê. Mas existem mulheres que sofrem muito, têm doenças graves decorrentes da TPM, porque é um descontrole muito grande, essas mulheres precisam ser medicadas, precisam ser cuidadas, né? Precisam buscar ajuda, porque esse descontrole pode acabar prejudicando a vida dela, tanto profissional quanto pessoal. Tem mulheres que tomam decisões muito graves durante a TPM
E isso depois vai ver, quando volta os hormônios, volta tudo ao normal, fala, meu Deus, por que eu fiz isso, né? Então, tem que tratar assim, não pode ligar, só TPM, deixa pra lá TPM. Não, ela pode estar muito séria, né? Tem graduações, né? A gente falou até agora desse medo, né? Desse medo da Covid, desse medo da pandemia, do aumento dos casos de transtorno mental, ou pelo menos de casos que se revelaram nesse momento. A pessoa já podia estar ali alimentando alguma coisa e esse foi um estopim para que o transtorno mental ficasse mais evidente. Agora eu queria te perguntar uma outra coisa. Vamos lá, a pessoa teve Covid. Qual é o ônus emocional disso? Né? Você anda estudando essa coisa? Eu tive Covid e passei a ter uma fobia ou um comportamento diferente após esse episódio. Então, dependendo, toda pessoa que teve Covid, né, agora ela tem também graduações. Tem gente que é assintomática, tem gente que teve sintomas muito leves, e tem as pessoas que chegaram a ser internadas ou foram para UTI e tal. E estão desenvolvendo um distúrbio que a gente chama transtorno de estresse pós-traumático. Foram expostas a uma situação muito traumática, e quando elas saem, isso sai com realmente um ônus muito grande, né? E aí entram o pânico, então todos os distúrbios ligados ao transtorno de estresse pós-traumático, que é a pessoa não poder achar que vai morrer, achar que qualquer coisa que ela tenha voltou a doença, querer muito ir para o hospital, por qualquer motivo, ou não querer ir para o hospital de jeito nenhum, por nenhum motivo, quando é necessário até que vá. Então, são transtornos que tem que ter um acompanhamento que a gente chama de sequelas físicas e emocionais da Covid. As físicas têm que ter uma reabilitação respiratória, um monte de coisa, e as emocionais, elas requerem realmente um tratamento terapêutico, porque as pessoas podem passar a desenvolver transtornos importantes depois. Os amigos estão contribuindo aqui conosco. Eu queria ver aqui que estou tentando ver. Um beijo, Carol, beijo, Denise, beijo, Ari, mas estou tentando chegar, mas eu espero muito, sabe? Estou muito pequenininha. Escuta, nós trabalhamos numa sociedade que tem os seus parâmetros. Vou tentar interpretar aqui uma das coisas que a Marisa acaba de mandar. Esses parâmetros estão muito ligados ao sucesso, sucesso sempre ligado muito à questão financeira. Temos hoje, alguns doutores passaram por aqui falando da questão das redes sociais, às vezes como fonte de frustrações ou de comparações. Na verdade, a rede social não é culpada por nada, né? Eu acho que a culpa é de quem a usa ou quem é muito mais sensível a ela, né? Nós estamos aqui justamente hoje por uma rede social que nos permite conversar com os nossos amigos. Como é que você vê a influência? São duas perguntas. Primeiro, como é que você vê a influência desse mundo moderno, né, dos balizadores desse mundo moderno, nas nossas questões emocionais, né? E segundo, qual a influência dos meios digitais também, o que está acontecendo na relação meio digital, saúde emocional? Então, a gente está aqui, a gente está ao vivo, a gente está numa rede social, mas a gente existe, né? O que acontece é que muitas coisas nas redes sociais, elas são ilusórias, elas não existem. Então, todo mundo tem muito sucesso, muita felicidade, está tudo muito bem, enquanto, na verdade, você não sabe como é que está lá dentro da casa da pessoa. Você vai até a tela e acabou ali. Então, isso é muito confortável, porque as pessoas podem mostrar um lado que até que elas não têm, né? Então, está faltando aquilo, então é aquilo que eu vou mostrar, né? É aquilo que eu quero, então é aquilo que eu quero que eu vou projetar ali. Então, isso é uma coisa para se levar em conta. Que muitas das coisas, a gente tem que sempre ver com um filtro rede social, né? Porque tá ali, o ambiente virtual propicia isso, é sedutor mesmo, é gostoso, né, de ver uma coisa que é só boa, só tem a parte boa. A partir do momento que você desliga aquilo lá, você vai olhar no seu entorno e vai ver o que você tem para fazer.
né? O que não pode é mergulhar só nessa parte e não olhar no entorno mais, né? Que acaba acontecendo. Tem gente que acaba ficando 15 horas online. Aí é uma coisa para se prestar atenção. Porque pode estar entrando em... Principalmente aí eu vou direcionar um pouco para a parte de adolescente, tá? Que pode estar entrando em grupos que não são legais e que realmente tem esse apelo com o adolescente que está em casa, está sem fazer nada, está tendo aula, ou se tem uma aula, é uma aula também online, mas não tem a carga horária que estava acostumada, não sai de casa. Então, é um público-alvo muito fácil para grupos se aproximar. A gente vê pessoas gastando muito dinheiro, porque também é um alvo fácil, né? A pessoa tem dinheiro, não tem o que fazer, não pode ir, toda hora vem uma propaganda vendendo alguma coisa que ela não precisa, mas que de repente torna insubstituível aquilo. Ela precisa daquilo de qualquer jeito. Até então ela não precisava, né? E a pessoa acaba tendo gastos acima do que deveria ser necessário. Então, a rede social, ela é sedutora. E como tudo que é sedutor, a gente tem que tomar cuidado se a gente quer e precisa daquilo e até que ponto aquilo pode entrar na nossa vida real. Se aquilo tomar conta da vida real, é um aviso, até para as pessoas que estão em volta perceberem quanto aquele adolescente ou aquele adulto, casais, né? Porque agora a gente está tendo muito problema de casais. Tem os casais que não se veem, e estão com problema porque não se encontram, então não tem a parte física, não tem a parte sexual, e tem os casais que não aguentam mais se ver, porque estão o tempo todo juntos e não aguentam mais. Na China, teve uma cidade, logo que abriu, a partir de terminou a quarentena e tal, o que ficou mais lotado foi um cartório que tinha na cidade para pedido de separação. Não tinha horário. Foi uma coisa assim, alucinante. O cartório ficou com vaga de espera com pedido de divórcio. Porque as pessoas realmente têm isso, né? É muito a hipótese, né? A probabilidade de gerar um conflito, gerar atrito, estando 24 horas juntos, é enorme. É muito grande. Então, isso também, a rede social acaba sendo um escape, né? O casal tá lá, mas acaba cada um indo para sua rede social, acaba cada um conversando um pouco. Porque é difícil também. A realidade o tempo todo é difícil. A rede social não deixa de ser uma fuga da realidade, né? Que pode ser muito boa quando você encontra um monte de amigos seus, né? No Facebook, alguma coisa, ou não, quando você não tem nenhum amigo ali, mas acha que todos são amigos, né? Aí é um perigo também. São situações muito ilusórias, às vezes, né? Quer dizer, na verdade, todos nós, eu não sei se os amigos que estão aqui já criaram, eu restituí amizades, gente que eu não via há muito tempo e que eu gosto muito, e criei outras. Isso foi uma coisa importante. Escuta, tem uma coisa com o jovem que está preocupando muito as famílias. O tempo que eles ficam jogando esses videogames, essa coisa toda. Tem algum fundamento psicológico nisso? Tem fundamento essa preocupação, sim, porque tem gente que só está fazendo isso, está deixando de dormir, está deixando de comer, está mudando todo o seu ritmo de vida em função dos jogos. E tem jogos que, dentro do jogo, eles têm coisa para comprar, né? Porque se comprar um item, fica se comprar outro, começa a ganhar mais. Então, o jovem começa a gastar muito tempo e dinheiro no jogo. Isso é preocupante, isso quem tiver, porque assim, não é só jovem assim, de menor de idade que a gente está falando, estamos falando de jovens de 20 e poucos anos, né? Que estão entrando nisso e ficando assim, muito tempo prejudicando o sono e a alimentação. Então, quem estiver no entorno, que abre os olhos, que fica atento e que perceba, se o próprio jovem não estiver percebendo, que perceba de alguma forma que precisa de ajuda ali. E esse comportamento pode ser indício de um transtorno? No momento, a gente não pode falar em diagnóstico, porque como a gente está numa situação muito atípica, onde o jovem pode falar, mas você quer que eu faça o quê? É uma boa resposta também, né? Você quer que eu faça o quê? Não tem nada para fazer, mas aí tem que realmente ver, dentro do cenário possível, a gente não tem o cenário ideal, mas dentro do cenário possível, o que essa pessoa, e a gente fala de jovem, adulto, pode achar que seja uma fonte de prazer viável. Além do jogo, não é para deixar de jogar, mas outras fontes de prazer viáveis que possam dividir o tempo.
né? Porque quando perguntar, mas eu posso fazer o quê? Então vamos lá, vamos ver as opções dentro da realidade que nos é imposta agora, o que que a gente tem de opção viável de prazer, para poder dividir um pouco o tempo, porque realmente tem gente que está prejudicando toda a rotina, né, de vida. Só que essa rotina Você como, volte. você como psicóloga e como mãe de 3 filhos, você acha que criar uma agenda para o jovem é legítimo num momento em que a gente fala muito, não, liberdade, liberdade, mas espera aí. Se você vê o teu filho numa situação última, numa situação complicada, você acha legítimo criar uma agenda? Não, você deve jogar, porque afinal de contas é o que se faz hoje. A gente não vai tolher também um jovem, um adolescente ou até um adulto, se for o caso. Mas fazer com que ele tenha horário, será que a gente não precisa voltar um pouquinho àquela educação que a gente teve também, para não deixar solta a coisa? É aquela coisa, né, de liberdade com responsabilidade, né? Hoje em dia, as pessoas não estão cobrando mais responsabilidade, é só liberdade, é só a parte boa, né? Só tem direitos, as pessoas vivem falando dos direitos, os jovens principalmente, né? Cheio de direitos, deveres nenhum. Então, tem que contrabalancear isso sim, tem que ter deveres. Quer direitos? Ok, mas tem que ter deveres também, porque se não tiver responsabilidade, se não tiver que arcar com alguma coisa da casa, realmente vai ficar só na parte de direitos. Só que quando é jovem, sai para a sociedade não quer saber. A sociedade não é mãe, né? Não vai querer saber se ele só está acostumado a ter direitos. Vai exigir deveres, vai exigir responsabilidade, vai exigir comprometimento. E aí a dor vem, né? A Ana Glaucia está aqui dizendo que isso a preocupa muito. Ana, agenda, agenda. Daqui a alguns anos, me parece, eu digo isso, Mari também, fui muitos anos professor, eu acho que a gente tem que ter uma administração de vida, assim, você falou em direitos e deveres. Realmente, estamos repletos de direitos para nenhum dever. Eu acho que a gente tem que ensinar, isso é dentro de casa, que a gente faz. Inclusive, você fez uma coisa muito legal que eu quero mostrar aqui para os amigos. Câncer tem papas na língua. Eu guardo com muito carinho essa tua dedicatória e eu fiquei muito feliz em ver que uma psicóloga que tem um background fantástico se lançou a fazer um livro. Conta um pouquinho, o lançamento foi em junho do ano passado, conta um pouquinho do que te motivou a escrever esse livro. Ele já é meu íntimo, eu chamo ele de Sem Papas, o Sem Papas. Então, porque eu falo sem papas. Foi uma coisa assim, eu tenho muito amor pelo meu trabalho com pacientes com câncer. E eu comecei a ver que eu estava virando uma tradutora e intérprete ali. Porque o médico, falando comigo, falava assim, o paciente é refratário ao tratamento, ele não adere ao tratamento, eu não sei o que fazer. Aí o paciente falava, o médico não vai, ele não gosta de mim, eu tenho certeza que ele não vai com a minha cara, porque eu incomodo, porque eu sei que eu não sou legal, porque eu acho que eu dou trabalho. Então, e aí eu vi assim, que era uma tradução simultânea que eu fazia de paciente para médico, médico para paciente, família para paciente, família para médico, aí tem toda a família, o entorno. A psico-oncologia trabalha muito com o entorno, não só o paciente, mas tem as outras pessoas, né? Eu falava, meu Deus, ninguém está se entendendo aqui. E aí eu achei que era necessário eu contar como as pessoas devem falar. Na verdade, eu não estou contando nenhuma novidade. Eu só estou falando, falem, todos falem. Tem que... E aí, como é que eu conto as histórias? Como é que eu exemplifico como falar? Com um caso clínico. Então, eu conto um caso clínico e falo, olha aqui, ó, olha o que aconteceu. Por que não aconteceu isso? Por que não falaram? Olha, ou senão, olha que legal, fizeram isso, fizeram aquilo. Então, eu acho muito importante o falar, assim, eu acredito que isso é importante. A minha profissão tem por base isso, né? Se comunicar, contar o que está acontecendo. Na psico-oncologia, que é o que eu conheço, acontece isso. Então, o livro foi para isso, para ajudar as pessoas a falar. Tanto que é um livro que eu fiz para as pessoas que estão doentes. Então, é um livro leve, no sentido de peso, porque eu fiz teste a ponto de pegar o paciente e falar assim, se eu der um calhamaço desse tamanho, der um comprimido, ele não vai ler, ele não vai nem segurar.
Se eu der uma coisa. Aí eu tinha os pacientes que falavam assim: isso aqui, você acha que tá bom? Eles fizeram o livro junto comigo. Porque eu mostrava e falava: o que você acha? Esse tamanho, você leria um negócio desse? E assim, muitas pessoas leram o rascunho, onde eu troquei todos os nomes, obviamente, mas leram e me davam esse retorno de que, não, Mário, você escreveu aqui, eu queria falar isso. Então, esse ponto pesou muito quando eu escrevi o livro. O Valdo está perguntando quais são os limites ao conversar com alguém que está doente com câncer. Bom, eu parto do princípio de que nada é escondido. Nada. Então, se for esse o sentido de ao que colocar, eu acho que tudo tem que ser colocado, porque essa coisa de, não vamos falar isso porque a pessoa não vai aguentar, ou a pessoa vai sofrer, a pessoa já está sofrendo, ela está doente, ela não está burra. Então, o fato dela estar doente não diminui a capacidade de nada. E acho um desrespeito, né? Ficar escondendo coisas porque o paciente sabe. Ele sabe, ele pode até falar, eu não quero saber, não me conte. Mas aí ele sabe, ele já sabe, por isso que ele fala, ele não quer falar desse assunto. Quem escolhe o assunto é o paciente, mas ele tem que ter o poder de escolha. Ele pode até falar, tá bom, mas eu não quero falar sobre isso, ok. Mas tudo tem que ser falado, tem que ser explicitado. Então não tem como poupar alguém da realidade. A gente não trabalha com isso. Inclusive, cuidados paliativos, que é uma especialização que eu gosto muito, que eu falo, cuidados paliativos são assim a pérola da medicina, trabalha muito com isso. Esconder a verdade não poupa ninguém. Ao contrário, torna a pessoa desconfiada, insegura, e sim, ela não pode confiar realmente em ninguém, porque se até as pessoas mais próximas, médicos, psicólogo, família, está mentindo, em quem essa pessoa vai confiar até para pedir ajuda? Ninguém. Na verdade, isso é uma luta maior ainda. Antigamente, uma pessoa sofria com câncer, a gente não pode falar o nome da doença. Peraí, como não? Não falava. Entendeu? Você relega a pessoa, você joga a pessoa para debaixo do tapete. Ela só está pedindo ajuda. E tem uma segunda coisa, não sei se você vai concordar, mas a gente vem de uma cultura em que não se fala da transitoriedade da matéria. A gente só enxerga o que está aqui, né? Então você não abre espaço para o doente, seja ele o doente de câncer, no caso, ou de outras doenças graves, exporem o que sente, e aí sim, talvez até de uma forma multidisciplinar, a gente poder ajudá-lo. Mas a disciplina mais importante que você traz nesse livro, ela chama amor. Parabéns por desnudar o amor que a gente tem que ter pelas pessoas. É isso que você falou, as pessoas não falam de morte. Ninguém fala de morte. Aí eu passei a vergonha de falar de câncer. Agora está começando a usar a palavra câncer. Antes falava assim, era doença. HIV também, quando começou, era doença. Não, pelo amor de Deus. HIV era uma vergonha. Câncer também é uma vergonha, né? O HIV é uma vergonha porque tinha aquela coisa, passa por meio sexual. Então a pessoa faz uma coisa muito bizarra para ter HIV, que não é. Hoje já se fala do HIV. O câncer era uma coisa assim, nossa, que horror. Então é melhor falar que era doença, porque assim, câncer era sinal de morte e acabou. Hoje se sabe que câncer tem cura. Mas veio a coisa do amor mesmo, né? A gente não fala de morte porque acha que é desamor. Não, é lealdade. É ser parceiro. É acreditar que essa pessoa merece o nosso respeito e saber do que está acontecendo. Então, falar de morte, falar de finitude, falar de luto. As outras pessoas da família também serem acolhidas nesse luto, nessa morte, né? Então, é importante porque não falar isso, a pessoa às vezes quer falar de morte, eu falo isso no livro, né? Que o doente fala assim, então, quando eu morrer, já alguém fala, não fala isso, não fala isso. Como assim não fala isso? Será que alguém tem a pretensão de não morrer nessa vida, né? Alguém tem a pretensão? Então, é um assunto que é importante, né? E o paciente tem direito, ele tem esse direito. Então, tirar esse direito é uma falta de respeito muito grande. E de desamor, né? Olha, gente, morte. O livro da Mari tem 94 páginas. Eu li, acho que em uma manhã.
me emocionei muito, e tem algumas histórias que eu reli, e eu lembro de uma muito legal, que você estava tratando de uma senhora, e vocês acabaram ficando amigas, e foi a melhor coisa, aliás, de quem você não fica amigo, né? Pois é. Uma italiana, hoje é dia da imigração italiana, parabéns aí a todos os oriundes. A Mari fala, e é uma coisa que eu acho importante. Por pior que seja o recado, a gente tem que abrir o coração, porque senão não acontece nada. Mas saber ouvir, né? Então, por favor, mediante qualquer sofrimento, fale. Eu acho que é a melhor coisa que a gente pode ter nesse mundo é se expressar. Só que você não parou. E isso que me deixou melhor ainda. Você é coautora do livro Amor nos Tempos de Pandemia, lançado ano passado também. Conta um pouquinho dessa... Porque quando você começou a escrever, foi embora, né? Não estou esperando o terceiro livro agora. Conta um pouquinho de Amor nos Tempos de Pandemia pra gente. Você fala que você leu o livro rápido, eu escrevi muito rápido, o livro estava todo dentro de mim, né? E eu falo que eu já estou pensando Papas 2, né? Eu já tenho 100 Papas 2 na cabeça. Mas o Amor nos Tempos de Pandemia foi uma iniciativa da editora X, fantástica, uma coisa assim, ele foi lançado, foram 25 autores convidados, cada um de uma área, não são todos psicólogos, né? Várias áreas, né? Então, eles foram convidados para cada um escrever um capítulo na sua área. Eu escrevi sobre luto em tempos de Covid. Foi um livro lançado somente no formato e-book, para ele ser mais barato e rápido. A gente precisava ter um lançamento de um produto rápido. E ele, toda a renda dele foi e é revertida para HC. O HC de São Paulo, ele fez um esquema, assim, foi uma coisa assim, mundialmente conhecida, porque ele esvaziou um complexo gigantesco e ficou um lugar apenas para pacientes com Covid. Então, esse livro, que é um livro que foi uma iniciativa muito bonita e que tem um preço muito acessível e todo o rendimento para HC, ele veio numa hora, assim, que foi um lançamento rápido, inclusive, para não ter, eu acredito que entendo muito disso, mas que um livro que tem que ter capa e uma série de coisas e ter no papel demanda tempo. E foi uma coisa levada em consideração. Não temos tempo e precisamos de um retorno, né? Então, uma iniciativa belíssima. E o HC fez uma coisa, um trabalho espetacular mesmo. E a Matrix fez um trabalho de parceria de muito, muito bacana. E esses 25 autores, eu tive muita honra de ser um deles. Só deixar claro, mandar um beijo para o editor Paulo Tadeu, que já esteve aqui conosco, dono da Matrix, que editou o livro da Mari, o Câncer Sem Papas na Língua. Eu queria só dizer que o Amor nos Tempos de Pandemia, você está muito bem acompanhada por pesos pesados como o velejador Beto Pandiani, que é um cara fantástico, Cláudia Cosé, o João Armentano, que não deixa dúvida, José Posse Neto, grande artista, um cara fantástico, Luísa Trajano, uma das principais empresárias desse país, Oscar Quiroga. Eu achei muito legal você colocar o trabalho de edição do Paulo, foi muito bacana, porque vou colocar o Quiroga, que ele trabalha com cartomante, ele trabalha com uma série de questões, né? Solange Beltrão, e você está no meio desse povo todo, isso é uma honra muito legal. Eu queria muito pedir, inclusive, para as pessoas, se puderem, baixar o livro. Ele é muito barato, acho que estava 5, 7 reais na época, 10 reais. Esse dinheiro vai lá para as obras do HC e vocês vão se divertir muito, porque as coisas, os artigos são diferentes, mas eles têm uma costura maravilhosa. Querida. Foi muito legal, voltando só para falar desse livro um pouco, porque eu escrevi um capítulo, mas eu não conhecia os outros 24 capítulos, né? Então, todo mundo, né, que fala assim, porque vai mudando de um assunto para o outro, mas muito bacana. Esse livro foi um prazer mesmo, uma honra. Escuta, eu queria que você fizesse uma generosidade para a gente, em termos gerais, como é que a gente cuida da saúde mental? O que tem que fazer? Eu sei que é difícil, cada caso é um caso, mas
Dá um caminho para a gente cuidar da saúde mental. Por onde a gente começa? Com olhar para dentro, olhar para si próprio e ter compaixão por si mesmo. Né? A gente tem essa mania de exigir muito da gente, tem que estar muito bom, tudo tem que estar muito perfeito, muito ó, beleza, na rede social, beleza, em casa, certo, tudo maravilhoso. Quer dizer, ninguém é assim. Então, olhe para você com compaixão, olhe para você com carinho e procure ajuda, porque existe, as pessoas procuram e não é feio, é necessário. A saúde mental não é luxo, é um artigo de necessidade básica, né? E tem vários profissionais da saúde aí prontos para te receber com muito acolhimento. Então, tem esse olhar bacana com você, esse olhar com carinho. Veja, né? Acho que é um exercício essa quarentena, esse isolamento, um exercício de autoconhecimento, né? Veja onde está doendo, perceba-se e veja onde está doendo. Não é, nós somos, acho que nós somos educados para ser super-homens, mulheres maravilhas, né? Mas não somos nada disso. Então, que bom, né? Que bom que não, né? Que bom que agora que a gente né? Que bom. Essa crença, né, Mari, acho que atrapalha um pouco, né? A gente olhar para si e falar, não, a dor do outro é maior do que a minha. Ela pode ser, mas isso não quer dizer que eu não tenha minhas dores, né? O dia que a gente perceber, né, as pessoas perceberem que é muito bom não ser perfeito, que é muito bom se permitir errar e ser humano, aí a gente vai ter muito sorte nessa vida de lucro secundário mesmo de ver que, olha que bom que eu erro, que bom que eu não sou perfeita, que bom que eu sou humana. E é isso, é a questão do amor, né? Como eu costumo dizer, se todo mundo fosse igual ou fosse perfeito, o mundo seria um saco, né? Chatérrimo, né? Chatérrimo. Escuta, que filme que você viu ou que livro que você leu ultimamente que você recomendaria para nos ajudar nessa busca de si mesmo? Então, eu vou falar que é o meu Estou livro. anotando aqui. O que eu vou falar que é o meu livro? Olha, o meu livro é excelente, é muito bom, mas eu sou muito a favor da série, né? De quem está usando um tempo para ver alguma série. Eu não vou indicar uma especificamente, porque senão eu vou induzir as pessoas a achar que a minha visão é a certa, e é exatamente o que a gente está falando, que não tem o certo e errado. Mas eu acho que hoje em dia, as séries que estão lidando com a área da saúde, não importa que não seja saúde mental, seja saúde física, elas são um escape onde se vê que as pessoas estão sofrendo e que a visão de amor e compaixão é importante. Então, eu indico séries que lidam com a realidade, principalmente a realidade, porque isso vai dando uma molejada na pessoa, sabe? A pessoa ter um sacode melhor de poder olhar para o outro e falar, a pessoa está precisando ou está com alguma dor, não importa se é física ou emocional, poxa, isso não é feio. Existem filmes belíssimos, existem séries belíssimas que lidam com a dor. E não é ruim, é bom. É bom se aproximar de quem está sofrendo. É bom poder ajudar, é bom poder oferecer. Algum livro específico? Não, no momento, não. No momento, eu não vim com uma indicação específica que me deixasse isenta de alguma tendência. E você sabe como é psicólogo, né? Psicólogo sempre sai pelas beiradas, né? Porque a gente não pode colocar. É a mesma coisa que perguntar para que time de futebol eu torço. Oi, Carol, tá aí? Então, não posso. A gente pega e sempre tem uma tendência a não colocar a gente naquela situação. Porque eu sei que tem pessoas que estão vendo e que qualquer opinião que eu dê pode ter um peso que não é verdade. É só uma opinião minha, né? Leonardo Amando escreveu um negócio fantástico aqui. Leonardo, obrigado de coração. A sociedade do desempenho nos impele a subtrair as fraquezas. Fantástico, Léo. Leonardo É Amando? isso. Deve ser ele. Isso. Ele é ótimo. Parabéns, porque, na verdade, essa coisa da competitividade
leva a um desgaste absurdo, né? Os amigos sabem, você sabe, eu sou publicitário, uma área extremamente competitiva, né? Mas a gente acaba uma hora sofrendo algum tipo de revés, porque ninguém aguenta, né? Escuta, uma última pergunta, uma provocação, na verdade. O que a gente pode esperar do ser humano como... Ou o que você acredita que a gente pode esperar do ser humano como uma pessoa atuante daqui a 50 anos? Essas fobias aumentam, diminuem, ou nós vamos aprender a lidar não só conosco, mas com quem está à nossa volta? Eu acredito muito no ser humano, né? Eu acho que, assim, por isso que eu trabalho com ele, né? Porque eu acredito, eu realmente acredito, boto maior fé no ser humano, né? Então, eu acho que qualquer momento de crise, ele serve como crescimento, sempre, né? Por pior que seja a situação, alguma coisa você pode tirar dali para te impulsionar para um caminho diferente, para um caminho melhor. Então, eu acho que não dá para generalizar, assim como tem gente que não aprende nada em momentos de crise e não consegue se adaptar e não leva a lição nenhuma e não melhora como ser humano, eu acredito também que muita gente melhora e consegue ver o outro, a partir de um sofrimento pessoal, consegue enxergar o outro melhor. Então, eu quero crer que a partir desse sofrimento todo que a sociedade, o mundo está vivendo, que a gente possa enxergar o outro de uma forma melhor. Mari, esse negócio do psicólogo ficar só ouvindo e falando pouco, essa relação mudou um pouco? Você acredita que ela tenha mudado um pouco hoje? No meu caso, totalmente, né? Quando eu estava para me formar, eu lembro que eu fazia análise. André, se você tiver aí, André Grovaldi, fazia análise com o André. E eu falava assim, como é que eu vou ser psicóloga se eu falo pra caramba, eu mexo a mão o tempo todo, eu sou italiana. Ele falava assim, isso eu estava assim, no último ano da faculdade, ele falava assim, você vai ser uma psicóloga italiana, não é? Do seu jeito, vai ser do seu jeito, do jeito que tiver que ser. Então, assim, eu falo bastante. Meus pacientes, tem uns aí que estão assistindo, sabem que eu falo bastante. Eu não sou do tipo que não fala. Tem uns que não falam, tem uns que falam menos, tem uns que falam mais. Mas eu acho que isso vai do jeito da pessoa. Você não vai mudar o teu jeito para atender se você tem que ser uma coisa. Tem uma relação, um vínculo é muito específico, né? O vínculo psicólogo-paciente, mesmo no hospital. Então, tem gente que fala mais, é mais extrovertido, é mais assim, de mexer com as mãos e tal. Tem gente que fala menos. E acho que cada um respeita os seus limites, seu jeito de ser, né? E aí, por aí que vai. Eu falo bastante. Querida, estamos no fim. Eu quero te agradecer imensamente o teu tempo, o teu carinho. Você ficou a semana inteira aí em volta com isso. Muito obrigado. Isso é uma honra para o Valdo e para mim, para o Trem das Lives. Desejar a você sempre mais e mais sucesso. E muito obrigado por estar aqui. Eu tenho certeza dando conforto para todos nós, virtualmente nesse momento. Mas, quem sabe aí um dia, se as pessoas te procurarem também, eu ficaria muito feliz. Um beijo. E só queria terminar dizendo o seguinte. Obrigada. A palavra que fica de tudo isso é a coisa mais linda. E você disse, acolhimento. A gente precisa voltar a acolher a si próprio e as outras pessoas. Isso aí. Obrigada. Valeu. Beijo para todo mundo, gente. Badá, beijo. Badá. Gente, beijão para todo mundo. Obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite, Fernando. Estamos honrados. Eu vou te derrubar, dar um recadinho e terminar o trem de hoje. Tá bom. Valeu, Mari. Obrigado. Tchau, meu bem. E aí, gente, ó, vou com a Mari porque eu vou com a Mari até o fim, porque não derruba, então não é para derrubar. Semana que vem, Trem das Lives, domingo, com Inácio Tuncos, o jovem escritor que lançou a sua obra depois dos 80 anos de idade. Não perca. Venha com a gente, embarque com a gente. Mari, um beijo, amigos. Fiquem com Deus. Uma semana repleta de acolhimento para todos nós. Valeu! Tchau, tchau, tchau.